Esta semana, neste Saúde em Foco, o 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a SIDA e olhamos para o progresso, os desafios e as oportunidades na luta contra esta doença. O Quênia quer atingir o objetivo ambicioso de eliminar o VIH-Sida até 2030. Uma entrevista exclusiva com o embaixador John Ngengasong, coordenador global da SIDA aqui nos Estados Unidos, e mulheres em Moçambique lideram a luta contra a doença. Este é o Saúde em Foco. Olá, eu sou Amancio Miguel e este é o Saúde em Foco. O primeiro Dia Mundial da Luta contra a SIDA foi comemorado há 35 anos. A ocasião proporciona uma plataforma para que a cada 1 de dezembro de cada ano seja aumentada a consciência sobre o VIH e a SIDA e mostrar o apoio às pessoas afetadas pela doença. O tema deste ano é lembrar e comprometer-se. A Organização Mundial da Saúde afirma que o HIV já ceifou mais de 40 milhões de vidas em todo o mundo e continua a ser um importante problema de saúde pública global. Ainda não há cura para o HIV. No entanto, os especialistas dizem que as pessoas podem viver vidas longas e saudáveis se tiverem acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento e ainda cuidados. Os dados da Organização Mundial da Saúde revelam que cerca de 39 milhões de pessoas viviam com o HIV no final de 2022, sendo 2/3 delas no continente africano. No Quênia, 1.400.000 pessoas vivem com o HIV. O país enfrenta altas taxas de infecção, ocupando o 7º lugar no continente. O Quênia faz progresso significativo na última década na redução do HIV. Há uma redução de 78% das novas infecções e uma redução de 57% nas mortes relacionadas com a SIDA. O país pretende eliminar a pandemia até 2030. No bairro de Dandora, em Nairobi, encontramos Lúcia Wanjiku a trabalhar. Wanjiku diz que sentiu a sua vida despedaçada há 13 anos quando, como mãe adolescente acabada de sair do liceu, testou positivo para o VIH. Tragicamente, o seu filho morreu 2 semanas depois. Apesar desta perda devastadora, Wanjiku juntou os pedaços da sua vida e, anos mais tarde, utilizou-os para fundar Positive Young Women's Voice. Esta organização comunitária defende e apoia raparigas e mulheres jovens afetadas pelo VIH no mesmo bairro informal onde ela cresceu. Em primeiro lugar, queremos que as pessoas que vivem com o VIH se valorizem e se mantenham em tratamento, vivam plenamente as suas vidas. A outra coisa é ver diminuir novas infecções. Quando fui fazer o teste, nem sequer pensei que fosse eu, e essa é a história de muitas pessoas. Desde a descoberta do primeiro caso do VIH no Quênia, há 4 décadas, o país tem feito progressos significativos na melhoria dos cuidados de saúde para o VIH. Dr. Lynette Juma, especialista em doenças infecciosas em Nairobi, afirma que o investimento na formação de profissionais de saúde na gestão do VIH, o aumento das instalações de saúde em várias partes do país, bem como a medicação gratuita, são alguns dos fatores que contribuíram para a melhoria dos cuidados com o VIH no Quênia. Isto teve um grande impacto porque conseguimos ver uma redução na prevalência do VIH. Por exemplo, em 1996, tínhamos uma prevalência de 10,3% no país. Agora estamos a falar de 4,9%, o que representa um impacto muito grande. Há uma redução da mortalidade, uma redução da mobilidade. Portanto, não estamos numa era em que se vê alguém magro, emaciado e se pensa, isso é VIH-Sida. As pessoas vivem de forma saudável e são capazes de se misturar com toda a gente sem que o seu estado seja conhecido. People are living healthy and able to mingle with everyone else without their status being known. Dos 1,4 milhões de pessoas que vivem com o VIH no Quênia, 1,1 milhões estão inscritos na terapia antirretroviral, com 73% a conseguirem a supressão viral, de acordo com os dados do Ministério da Saúde do país. As novas infecções diminuíram 78% e as mortes relacionadas com a SIDA diminuíram 57% na última década. Apesar destes resultados, os especialistas em saúde afirmam que o estigma e a prevenção da transmissão de mãe para filho continuam a ser um desafio. Fiz o teste quando estava grávida de 2 meses e nunca mais o fiz, mas agora em cada visita à clínica como mulher grávida ou mãe tem de se fazer o teste. Parece um pouco exagerado, mas ajuda muito, teria ajudado muito. E mesmo quando se vai dar à luz, continua a fazer-se o teste.
Por isso, se tivermos um resultado negativo, continuamos a fazer o teste e isso prepara-nos para o sucesso. Along the way, you still get tested. And I think that sets us up for success. O tema de 2023 do Dia Mundial da SIDA, celebrado a 1 de dezembro, é Deixem as comunidades liderar. A doutora Linette Juma afirma que as comunidades desempenham um papel fundamental na erradicação do VIH em África. Há muitas medidas que podem ser postas em prática quando se conhece o nosso estado, estar informado. E dessa forma, eu penso que a África será capaz de erradicar a infecção pelo VIH. O Quênia pretende erradicar o VIH até 2030. O plano de emergência do presidente dos Estados Unidos para o alívio da SIDA, PEPFAR, foi estabelecido em 2003. Desde então, mais de 100 mil milhões de dólares foram investidos na resposta global através da PEPFAR, salvando 25 milhões de vidas e prevenindo milhões de infecções por HIV, isto de acordo com dados do governo americano. Para saber mais sobre a luta contra o HIV e SIDA e o impacto do PEPFAR, particularmente em África, falamos com o embaixador John Nkengasong, coordenador global da SIDA aqui nos Estados Unidos e representante especial para a diplomacia da saúde. The PEPFAR program is a great symbol of solidarity. O programa PEPFAR é um grande símbolo de solidariedade e do cuidado do povo americano para com o continente africano. Se imaginarmos há 20 anos o que o VIH estava a fazer no continente africano, provavelmente tinham especialistas e os médicos podiam diagnosticar o VIH, mas isso era o fim da história, era uma sentença de morte. O PEPFAR chegou e, em 20 anos, salvou cerca de 25 milhões de vidas, preveniu infecções por VIH de mães infectadas para os seus bebés, num total de 5 milhões e meio. Portanto, não conheço nenhuma intervenção na história das doenças infecciosas nesta década que tenha tido um impacto tão significativo nos resultados. As infraestruturas e os sistemas de saúde pública foram significativamente reforçados em África. Apoiámos a criação de mais de 3 mil laboratórios em África. Foram formados mais de 340 mil profissionais de saúde pública e foram reforçados cerca de 70 mil instalações de cuidados de saúde em África. Assim, devido ao que o PEPFAR fez em vários países, estes têm agora a capacidade de utilizar a mesma infraestrutura para responder a outras tendências de doenças, como o sarampo, os surtos de cólera, o ébola e a Covid recentemente. A Covid foi um caso de teste de que as infraestruturas de saúde pública podem fazer nos países que as possuem, em comparação com os países que não as possuem. Durante a resposta ao VIH, os países que fizeram progressos significativos foram aqueles que abraçaram a comunidade desde o início. As comunidades estão a assumir a liderança na realização de testes para que as pessoas conheçam o seu estado. As comunidades estão a assumir a liderança no tratamento, ou seja, a garantir que as pessoas se mantenham em tratamento e no aconselhamento comunitário e a informar os seus co-cidadãos nestes contextos sobre o que significa manter o seu valor abaixo da supressão. Sem a comunidade, não há praticamente nenhum veículo que possa chegar a um público mais vasto. Quando a comunidade lidera, fazemos progressos. Any vehicle that can reach a broader audience. When the community leads, we make progress. Em Moçambique, um estudo diz que as mulheres são as mais afetadas pelo vírus causador da SIDA. No entanto, elas também lideram a luta contra a propagação. Amarilis Gul reporta. As perdas fazem parte da vida de Albertina Temel até hoje. No ano de 1996, perdeu seu marido. E quando lhe foi revelado o motivo de seu falecimento, Albertina e sua filha foram convidadas a fazer o teste do HIV. Disseram que éramos HIV positivos. E não foi assim tão fácil, não até por minha causa, mas por cada criança. Eu comecei a pensar, ainda pequena, para poder ter que fazer tratamento toda a vida. É difícil. Primeiro morreu o marido e depois a filha. Diagnosticada em 1996, Albertina Temel não iniciou o tratamento até 2004. Quando já estava numa nova relação e com um filho a quem teve que contar que também estava infectado. Estamos a fazer tratamento como deve ser, tanto eu, tanto ele. A carga viral é indetetável. Cumprimos todos os dias.
A prevalência do HIV em Moçambique continua a ser uma das mais altas do mundo, com cerca de 2 milhões de adultos que vivem com a doença. Segundo o Inquérito Nacional sobre o Impacto do HIV-Sida em Moçambique, em SIDA 2021, em cada 8 adultos, um vive com o vírus do HIV. E as mulheres representam 15% dos casos. Foi durante uma palestra que Alice, nome fictício, foi convidada por uma ativista a fazer o teste do HIV. E, para a surpresa das duas, o resultado deu positivo. Alice tinha contraído o vírus do HIV aos 24 anos de idade. E até hoje, seus pais não sabem do seu estado. Saí, fui chorar, para aceitar não foi fácil. Tive coragem de contar para minha prima. Para os meus pais não contei, até hoje. Mas pela minha mãe, sendo jovem, não sei como ela vai reagir. Alice está numa relação e seu parceiro é seronegativo. Juntos, desenham planos para um futuro alegre com carga viral indetectável. Ele, no princípio, se afastou, mas eu, como já tenho experiência, quando entrei na Kendimuka me explicaram como falar e ele entendeu. E é isso, até pretendemos ter filhos futuramente. Na Associação Kendimuka, pessoas que vivem com HIV recebem todo o apoio que necessitam para seguirem em frente. E nós trabalhamos com pessoas vivendo com HIV-Sida e crianças órfãs e vulneráveis. Procuramos mais o que precisam para que, em conjunto, tentamos fazer com que haja uma resposta a favor dessas pessoas. Histórias como da Albertina e da Alice replicam-se por todo o país. O INSIDA de 2021 aponta que 1 a cada 4 mulheres entre os 35 a 39 anos de idade está infectada. E das que conhecem o seu estado de HIV, 97,5% estão em tratamento antirretroviral. De Moçambique, Amarilis Gulli para a Voz da América. Lenice Williams é oficial sénior de programas na GPEGO, onde trabalha na gestão e apoio programático para o projeto Mosaic, maximizando opções para avançar na escolha informada para a prevenção do HIV. Ela fala da sua experiência de trabalho na luta contra a doença aqui nos Estados Unidos, em África e noutros países. Como vimos no recente relatório da ONU-SIDA, publicado este verão, países como Botsuana, Eswatini, Ruanda e a Tanzânia estão agora a atingir os objetivos 95-95-95 da ONU-SIDA, o que basicamente significa que 95 pessoas que vivem com VIH sabem o seu estado de VIH-Sida. 95% das pessoas que conhecem o seu estado de VIH-Sida estão em tratamento e 95% das pessoas que vivem com o VIH têm supressão viral. Precisamos de fazer muito mais programas para abordar muitas das desigualdades de género e normas sociais que exacerbam ainda mais as infecções por VIH entre as raparigas adolescentes e as mulheres jovens em particular. Precisamos de garantir que estamos a abordar questões relacionadas com a prevenção e a resposta à violência baseada no género e a garantir que essas questões são integradas nos programas de prevenção do VIH. Sabemos que muitas estratégias para garantir que as raparigas adolescentes e as mulheres jovens continuem a frequentar a escola são úteis, sobretudo para reduzir o risco de violência baseada no género. Mas também sabemos que alguns programas estão a centrar-se na resolução de algumas das desigualdades que existem nas sociedades. A forma como se está a envolver os homens e os rapazes como defensores e aliados para garantir que também se está a prevenir a transmissão do VIH também é fundamental. Penso que as comunidades devem estar mais envolvidas. Penso que a adoção de uma abordagem baseada nas comunidades será fundamental para garantir que não só nos mantemos no caminho certo, como também cumprimos os objetivos de 2020 para acabar com o VIH-Sida. Mas penso que a parte do financiamento e a existência de mais vontade política e de organizações da sociedade civil também são fundamentais. But I think the financing piece and having more political will and civil society organizations are also key. Destacando a luta contra a SIDA, assim foi Saúde em Foco desta semana. Para a semana, cá estaremos para mais temas de saúde pública.